Bem-vindo! À minha frente está um Infinix Hot 50 Pro e hoje vou fazer o unboxing, dar uma olhada rápida no aparelho, falar sobre suas especificações e também compartilhar minha opinião sobre este produto. Então, logo de cara, ao abrir a caixa, somos apresentados basicamente a besteiras por todos os lados, mentiras e tudo mais. Então, você sabe como, por exemplo, a Samsung oferece 5 anos de suporte para seus dispositivos, tipo atualizações de software e coisas assim? Aqui temos 5 anos de suavidade. Como diabos você classifica a suavidade? Quem diabos sabe? Em seguida, temos 256 GB de armazenamento, combinados não com 16, como está rotulado, GB de RAM, mas sim 8. Os outros 8 são apenas armazenamento. E isso não está surgindo magicamente do nada. Basicamente, está sendo tirado daqui e... é basicamente o equivalente a colocar um pneu de bicicleta em um carro esportivo. Então seus 16 GB de RAM são como uma Ferrari com um pneu de bicicleta. Então, boa sorte. Isso é uma completa besteira. E você não pode simplesmente somar duas coisas desse jeito. Na matemática você tem esse tipo de equação que seria, por exemplo, 1A mais 1B não é igual a 2A. Isso significa que, mesmo que você some duas quantidades individuais, elas não se combinam para formar uma única entidade duplicada, mantendo suas identidades separadas. Portanto, aqui também, de forma análoga, não é igual a 2A, pois os elementos permanecem distintos. Enfim, vamos direto para a caixa, para o próximo ponto que precisamos abordar. Agora, no geral, tirando essas mentiras descaradas na caixa, bem aqui, o dispositivo não seria nada ruim se não fosse pelo preço. É um pouco caro, eu diria, para um Infinix, pois com toda a certeza não vou pagar $250 americanos por um Infinix, de forma alguma. Então vamos inicializá-lo agora mesmo, sem demora. Isso é duro. A estrutura de plástico fica um pouco mais saliente que a parte traseira, então seu dedo apenas encosta um pouco na estrutura e arranha. Não é o melhor tipo de sentimento. Bom, de qualquer forma, em seguida temos nossa ferramenta de ejeção de SIM, papelada, capa de silicone, um carregador de aparência muito decente, fones de ouvido com entrada para fone de ouvido, cabo tipo A para tipo C. E vamos ver qual é a potência deste tijolo. Talvez em algum lugar aqui. Lá vamos nós. Ele tem no máximo 33 watts, então é um carregador bem decente na caixa. Então é realmente muito bom que eles tenham incluído algo assim. Agora, coloque isso de volta aqui e vá para o dispositivo. Então vamos começar com a tela, que será a primeira coisa e provavelmente o maior ponto de venda deste dispositivo. É uma tela AMOLED de 6,78 polegadas com resolução de 1080 por 2436 pixels, ou seja, resolução 1080p, que é Full HD. Taxa de atualização de 120 Hz com brilho máximo de 1800 nits, densidade de pixels de 393 e uma proporção tela-corpo de 86%. Então é no geral uma tela bem decente. As bordas são um pouco mais grossas do que eu esperaria em 2024, no final do ano, mas ainda assim não é tão ruim. Agora, se virarmos o aparelho, temos o que parece ser um conjunto de 3 câmeras. Agora, isso é Infinix, então eu nem cheguei a conferir ainda, mas duvido que seja realmente um conjunto triplo de câmeras. E vamos ver o quão errado eu estaria em esperar isso. Temos uma lente grande angular de 27mm com 50 megapixels, abertura de 1,6. Então era isso que eu esperava de uma câmera realmente utilizável. Então nós compramos uma câmera de merda chamada câmera de profundidade de 2 megapixels. Não precisamos nos aprofundar nisso. Não, ele não vai muito fundo. E então uma terceira câmera não especificada. Fantástico. Nem o fabricante consegue especificar a câmera? Incrível. Bom, considerando que os 2 megapixels já são ruins o suficiente, duvido que a terceira seja sequer uma câmera neste momento. Então sim, parece apenas uma configuração de câmera tripla. Na realidade, é apenas uma configuração de câmera única. Agora vamos dar uma olhada nisso. Para ser completamente honesto, não há muito o que proteger aqui. Essas câmeras são absolutamente horríveis, exceto talvez a principal. Agora na frente temos um sensor wide de 8 megapixels e isso também é um pouco decepcionante. Já com as câmeras traseiras, pelo menos você pode gravar em 1440p a 30 quadros e em 1080p é possível chegar até 60 quadros.
Agora, se passarmos para a parte interna, o aparelho conta com uma bateria de 5.000 mAh. Então, esse é um tamanho de bateria bem decente, considerando que esse aparelho é, na verdade, fino. Se eu tirar a capinha, dá para ver que não é um aparelho grosso. Portanto, um tamanho de bateria decente para a espessura do telefone. Ele também roda com um processador Helio G100, vem com 8 GB de RAM, não os 16 que estão indicados na caixa, e vem com 128 GB ou 256 GB de armazenamento, que também pode ser expandido via, não USB, mas cartão SD. Então você pode colocar um cartão SD aqui e expandir ainda mais, o que é muito bom. Agora, tem mais alguma coisa a dizer aqui que vale a pena mencionar? Temos sensor de impressão digital sob a tela, acelerômetro, sensor de proximidade, bússola e é basicamente isso. Literalmente, é só isso mesmo. Então, agora que já falei de tudo isso, eu meio que quero só comentar minha opinião sobre este aparelho. Então, ok, eu já venho fazendo isso parcialmente ao longo do vídeo, mas, sendo um pouco mais sério agora, a qualidade de construção, as especificações deste celular e tudo mais ao redor simplesmente não justificam o preço de $250, que é quanto este aparelho custa onde eu estou. Agora, se você não tem muitas outras opções, parece ser um aparelho decente. Eu não sou necessariamente o maior fã da Infinix. Eles não são os dispositivos mais confiáveis, tipo, em relação ao software e tudo mais, mas no geral, não é um celular ruim. Mas se eu tiver outras opções, e onde eu estou, especificamente na Polônia, eu tenho outras opções, e consigo um aparelho muito melhor por um preço mais baixo do que este aqui. E para te dar uma perspectiva, por cerca de $180 a $170, você pode comprar um CMF Phone 1 de uma empresa chamada Nothing. Esse é o celular deles, meio que um aparelho de entrada que eles lançaram não faz muito tempo. Normalmente eles faziam dispositivos mais voltados para a faixa intermediária premium. Eles ofereciam um preço bem interessante, mas obviamente esses eram muito mais caros do que $180. O CMF Phone 1, por outro lado, está basicamente em uma categoria de preço que eu consideraria de entrada, enquanto oferece um desempenho de um aparelho com especificações que se aproximam dos dispositivos topo de linha, com um Dimensity 7300, que é quase 50% mais rápido em praticamente tudo do que o que você tem aqui. Com uma tela que é basicamente a mesma, AMOLED 120, embora tenha um brilho melhor. A bateria e a velocidade de carregamento são as mesmas. Em relação à câmera, será melhor, pois realmente possui uma segunda câmera utilizável, ao contrário deste aparelho, e tem uma abordagem mais interessante para o usuário com o design em plástico. Este é um design em plástico, mas se algo for danificado aqui, você meio que fica preso com isso. O celular CMF permite que você simplesmente troque completamente a tampa traseira, você só precisa soltar alguns parafusos, retirar a parte de trás e você pode trocar por uma de outra cor. Parafusar com uma espécie de roda de acessório aqui, o que é uma ideia bem interessante. Enquanto também oferece 6 ou 8 GB de RAM. Este aqui tem 8, então obviamente ele se iguala a este aqui. E como eu mencionei, o principal argumento de venda aqui é que ele é, bem, mais barato, oferecendo um aparelho mais rápido em termos de processador e, em termos de tela, bateria e todas essas coisas, é praticamente igual. Então, para mim, isso não vale a pena quando posso conseguir um celular melhor por um preço mais baixo e, um preço significativamente mais barato que vai rodar mais rápido. Isso acaba completamente com o propósito e a existência desse celular em si. Então, é mais ou menos desse ponto de vista que eu estou falando, por isso estou sendo tão crítico com esses aparelhos. E se você achou essa recomendação informativa e talvez útil para você, então isso é ótimo. Não se esqueça de deixar o like nesse caso e obrigado por assistir.